Olá, esse vídeo tratará dos conceitos estudados na aula 3 da disciplina de Fundamentos Físicos. Esses conceitos foram polarização, birrefringência e lei de Brewster. Esse material foi preparado por mim, Thiago Miguel, junto com os alunos João Pedro e Luiz Felipe. Bom, a luz é uma onda eletromagnética. Isso significa que ela é uma onda elétrica juntamente com uma onda magnética. Quando se fala de polarização, por padrão, nós estamos falando da direção de propagação, na direção perpendicular à propagação do campo elétrico. Então, raios de luz podem ter diferentes ângulos de polarização. No caso aqui, nós vemos duas direções, 90 graus, uma direção vertical e uma direção horizontal. Essas componentes, elas podem... na verdade, esse campo elétrico ele pode ter componentes nos eixos x e y de valores diferentes, resultando em uma direção intermediária à horizontal e vertical, como é o caso aqui na primeira imagem, que existe uma componente em x e uma componente em y, que resulta aí em uma polarização diagonal, né, que é o traçado vermelho. Essas componentes ainda podem variar no tempo, como é o caso aqui da figura da direita, onde a soma das componentes varia com o tempo. Na verdade, cada componente varia com o tempo e a soma delas se torna uma polarização circular, né, que ela faz um movimento circular ao longo do tempo. Fontes não polarizadas são facilmente encontradas na natureza, que é o caso da luz do Sol, radiação de corpo negro, que é praticamente todo objeto incandescente, chamas e de fluorescências e fosforescências da natureza. Fontes polarizadas, elas são mais difíceis de serem encontradas. Não consigo dar nenhum exemplo de fonte natural, a não ser reflexão. Mas fontes polarizadas seriam, no caso, lasers, na sua maioria, e também radiações de radiofrequência, como antenas de dipolo. Os polarizadores, eles são capazes de pegar luzes não polarizadas, né? Ou seja, com cada raio de luz tem uma polarização diferente, e pegar apenas uma componente dessa polarização e deixar passar, né? Deixar transmitir, que seria o polarizador por transmissão, ou refletir, que seria o polarizador por reflexão. Existem várias formas diferentes de se fazer um polarizador, né? No caso, poderia ser por birrefringência, reflexão, no caso, reflexão com a lei de Brewster, que vai ser mostrada mais à frente, e a absorção dicróica. Esses conceitos vão ser tratados ao longo desse vídeo, e no final a gente consegue entender melhor como funciona. Mas praticamente o funcionamento é deixar passar ou refletir uma componente apenas da polarização. Aqui foi um vídeo que fizemos experimentalmente com dois polarizadores cruzados. Então, observa-se que nenhuma luz passa pelo conjunto quando os polarizadores estão cruzados. Isso significa que está tendo atenuação máxima nas duas direções, um atenuando em uma direção e o outro na outra que deixou passar. Isso resulta em nada de luz passando, né, que é possível observar aí no vídeo. Bom, nós ainda brincamos com os polarizadores, né? Aqui no caso rotacionando o único polarizador no reflexo que estava contido na mesa. Então, dá para observar que só o reflexo que estava sendo cortado. Então, isso significa que existe uma direção preferencial na polarização do reflexo que estava atingindo a mesa. A gente também viu isso com o professor lá na escada, vendo o reflexo que estava vindo do primeiro andar. Aqui
Nós apontamos para uma tela de LCD, né, no caso o tablet, e vimos que ele desaparece quase completamente. Então, a luz que está sendo emitida ali pela tela do tablet também é polarizada. Aqui nós utilizamos dois polarizadores cruzados com o laser disponível na bancada. O laser ele deveria ser polarizado, porém a gente percebeu que por exemplo, com um polarizador só, que ele não é tão bem comportado assim. Então ainda existem componentes em várias direções. Então, com dois polarizadores, nós conseguimos cortar em uma direção e na outra também. Ainda fica um resquício porque os polarizadores não são tão bons assim e a luz também não é tão bem comportada. Aqui nós cruzamos três polarizadores e nós observamos que a partir de um arranjo, né, de luz fraca, nós conseguimos ter uma luz mais forte utilizando um terceiro. Isso seria possível porque esse polarizador inserido entre eles colocaria uma parte da componente que deixaria o terceiro, o último polarizador passar. Então nós estaríamos pegando uma componente que com certeza não passaria e pegando uma componente dela que passaria pelo último. Aqui é um teste que nós fizemos com uma fonte não polarizada, que seria parecido com a fonte incandescente. Com um polarizador apenas, a gente não vê efeito nenhum. Isso é esperado, porque a polarização de todos os raios de luz estão distribuídos igualmente em todas as direções. Então, um polarizador, quando a gente rotaciona ele não vai ter efeito nenhum. Agora, quando colocamos dois polarizadores, o primeiro vai deixar passar somente uma direção, e o segundo também. E quando rotacionamos os dois, é possível extinguir a luz, deixando-os cruzados. Bom, agora vamos falar um pouco de outro conceito, que é a lei de Brewster. A lei de Brewster, ela é muito aplicada no dia a dia, em reflexões. Quando nós temos uma luz não polarizada, né, como aqui, chamada de luz incidente, ela reflete numa superfície em um ângulo rasante, é possível observar que a luz que será refletida pelo material terá polarização perpendicular ao plano de incidência. Tá? O plano de incidência é o plano que é perpendicular à superfície e paralelo à propagação de incidência. A luz que é refratada dentro do material vai ter uma polarização no plano de incidência, paralela ao plano de incidência. Porém, não tão bem polarizada, não tão pura quanto o reflexo. Essa condição ocorre para quando
Na verdade, essa condição ocorre com bastante força, com bastante expressão, quando o raio refratado está a 90 graus do raio que foi refletido. Então, isso vai ser, essa luz refletida vai ser muito bem polarizada nessa condição. Em demais condições, isso ocorre parcialmente. No experimento que fizemos, nós medimos a incidência com um transferidor e como nós podíamos ver o raio refratado dentro do material, nós colocamos ele já em um ângulo de 90 graus. Então, nós conseguimos colocá-lo na condição ideal a partir disso. E a condição é confirmada pelo fato da gente conseguir extinguir bastante o feixe. O que não era o caso aqui, porque aqui estávamos tratando de um outro ângulo intermediário aqui, que foi um ângulo para mostrar que isso não funciona bem em outros ângulos. Então, no próximo slide, nós fizemos exatamente com o ângulo correto, que é esse caso aqui. Aqui é possível ver a extinção praticamente total do feixe, né? O que não era possível ver com polarizadores cruzados, por exemplo. Depois nós pegamos e colocamos o polarizador na fonte de forma a cortar a componente que seria refletida. Então nós vimos que toda a reflexão foi cortada. Né? E o que mostra bem que aquela reflexão era na condição da lei de Brewster. Né? Então nós vamos ver aí a extinção total do feixe, que foi polarizado pelo ângulo de Brewster, e então a gente corta essa mesma direção aí e a gente vê apenas a refração do material. A reflexão deixa de existir por conta disso. Então aqui foram os ângulos medidos, né? O ângulo que foi encontrado aí da reflexão no ângulo de Brewster em relação ao feixe incidente foi de 110 graus. Né? Isso foi feito, como eu já disse, nós primeiro medimos essa componente aqui, deixamos ela esses raios refratados e refletidos e deixamos eles o mais próximo possível de 90, experimentalmente. Bom, uma das questões desse laboratório era sobre a direção de polarização em um óculos. Esse fenômeno da lei de Brewster, ele ocorre na natureza e no nosso redor a todo momento. Né? Principalmente em reflexos na água, por exemplo, um pescador na água vai ver muita luz polarizada sendo refletida no mar ou na água que ele está. Um motorista vai ver bastante luz polarizada sendo refletida no asfalto e nas poças de água que estiverem na pista. Então, é muito comum nós vermos isso ao nosso redor. Né? Mesmo em outras superfícies, por exemplo, um prédio que vai ter algumas janelas, essas janelas podem polarizar um pouco a luz também, algo próximo da condição de Brewster. Então, um óculos polarizado ele teria que barrar as polarizações que estivessem perpendiculares ao plano de incidência da Terra, né, ao plano de incidência do chão. Então, e essa direção seria a direção horizontal, que é como mostra na figura aqui na esquerda. Então, um óculos polarizado ele deveria filtrar a direção horizontal e deixar passar a vertical. Bom, e o último conceito que nós estudamos foi a birrefringência. A birrefringência é uma propriedade relacionada à anisotropia do material, ou seja, o material ele não tem as mesmas propriedades, ele não tem o mesmo índice de refração para todas as direções de polarização e todas as energias, todos os comprimentos de onda. Então, quando nós temos uma luz polarizada chegando em um material birrefringente, nós acabamos vendo alguns fenômenos
algumas cores e não muito comuns nos materiais no dia a dia, que é o caso desse óculos aí, por exemplo, na foto. Nós vimos isso com dois polarizadores cruzados e uma lâmina de microscopia com algumas fitas que possuem, algumas fitas poliméricas que possuem essa propriedade. Quando nós rotacionamos o polarizador, é possível observar as diferentes polarizações induzidas pelo material de acordo com a energia. Por isso que a cor muda. A cor seria, nós estaríamos olhando para diferentes energias em função da polarização que aconteceu dentro do material. E aqui nós estamos estudando, sondando isso com a fonte não polarizada, né? Nós polarizamos ela primeiramente com o polarizador e depois rotacionamos um segundo. E aí podemos ver também esse mesmo fenômeno aí da mudança de cor. Aí. Esse fenômeno da birrefringência é muito importante para estudar principalmente polímeros e ligas poliméricas e tem uma vasta aplicação na ciência. Aqui algumas referências que foram utilizadas para fazer esse vídeo. Obrigado pela atenção.